Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o sistema nervoso. A gente inicia aqui a parte do nosso curso que corresponde à neuroanatomia, que é a parte da anatomia humana que estuda o sistema nervoso. Ele é composto por células chamadas de neurônios, e a função dos neurônios é fazer a condução de impulsos elétricos chamados de impulsos nervosos. Esses impulsos eles são responsáveis pela percepção de determinados fatores que são gerados tanto externamente no meio ambiente como no próprio corpo humano, e também são responsáveis pela ativação de vários órgãos, de vários tecidos, de várias células, para que esses órgãos executem também determinadas funções. Dessa maneira, os impulsos nervosos, esses impulsos elétricos, eles caminham no tecido nervoso sempre em duas direções: na direção da periferia do corpo ou do meio ambiente para o centro do sistema nervoso central, do sistema nervoso, ou também do próprio sistema nervoso em direção aos órgãos que vão executar determinadas funções, são chamados órgãos efetores. Esses dois ciclos ou essas duas direções de condução nervosa, de condução dos impulsos nervosos, são chamados de impulsos aferentes, os que vêm de fora para dentro do sistema nervoso, e eferentes, os que vão do sistema nervoso para fora. Os impulsos aferentes são também chamados de sensitivos, e os eferentes também são chamados de motores. Então, dessa maneira, o sistema nervoso ele funciona como um centro de computação de informações do corpo humano e do meio que a gente habita. Ele traz essas informações, leva para o seu centro de computação e gera impulsos nervosos que são respostas a esses estímulos do meio ambiente ou dos órgãos do próprio corpo. Então, estímulos como a visão, a audição, o tato, que vêm do meio ambiente, são levados para o sistema nervoso. E ele elabora, então, impulsos em resposta a esses estímulos. Da mesma forma, o estímulo da fome, do cansaço, do sono, são estímulos que vêm de dentro do corpo para o sistema nervoso central e que também determina a elaboração de impulsos em resposta a esses estímulos. O sistema nervoso, então, ele é formado principalmente por células chamadas de neurônios. Os neurônios eles têm essa conformação. Eles têm uma parte central, que é o chamado corpo celular, que é o corpo da célula, onde fica localizado o núcleo. Tem vários pequenos prolongamentos, chamados de dendritos, e tem um prolongamento maior, mais espesso, chamado de axônio, ou fibra nervosa. A função desses dendritos, desses prolongamentos, é exatamente fazer a conexão entre os neurônios vizinhos. E os axônios fazem a conexão tanto com outros neurônios mais distantes, como também com as outras células do corpo humano, as células dos outros tecidos e dos outros órgãos do corpo humano. Esses axônios eles caminham em grupos, que são chamados de nervos. Os nervos são conjuntos de axônios compactados, formando essas estruturas maiores que se ramificam pelo corpo humano. O sistema nervoso central, o sistema nervoso como um todo, ele tem origem numa estrutura chamada de placa neural, que se forma no embrião a partir do terceiro mês de desenvolvimento embriológico, terceiro mês de gestação. Nessa fase se forma na parte posterior do embrião um prolongamento central que vai do crânio até a região caudal, ou seja, até o limite inferior do tronco embrionário. Essa estrutura é chamada de placa neural. A partir daí, a placa neural ela sofre uma série de modificações. Primeiro, ela se enrola em torno de si mesma, formando um tubo alongado, que é o chamado tubo neural. Depois, na parte superior do tubo neural, ela sofre dilatações.
que são chamadas de vesículas embrionárias. Inicialmente são 3 dilatações, que são chamadas de vesículas embrionárias primárias, que se transformam em 5 dilatações, que são as chamadas vesículas embrionárias secundárias. Então você tem as 3 primárias e as 5 secundárias. E essas vesículas, essas dilatações, elas vão dar origem então às estruturas do sistema nervoso. Como o sistema nervoso, a estrutura que dá origem ao sistema nervoso é um tubo, então ele permanece com uma cavidade central que acompanha toda a sua extensão. E a partir do momento que essas dilatações, essas vesículas vão se formando, essas cavidades também vão se dilatando no seu interior, o que vai gerar no final do desenvolvimento do sistema nervoso a presença desses espaços que são chamados de ventrículos, e o conjunto deles é chamado de sistema ventricular. Então, inicialmente se formam 3 vesículas primárias: o prosencéfalo, a mais superior, o mesencéfalo, a intermediária do meio, e o rombencéfalo, a vesícula mais inferior, todas na porção superior craniana do embrião. Em seguida, as 2 vesículas que ficam no extremo, ou seja, o telencéfalo, aliás, o prosencéfalo, que é a mais superior, e o rombencéfalo, que é a mais inferior, elas se subdividem em 2 outras vesículas. O prosencéfalo se subdivide em telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo, que é a vesícula intermediária, permanece inalterado. E o rombencéfalo, que é a vesícula mais inferior, ele também se subdivide em 2 vesículas menores, o metencéfalo e o mielencéfalo. Então, você tem 3 vesículas primárias: o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Essas 3 vesículas se subdividem, com exceção do mesencéfalo, que é a vesícula do meio, que permanece inalterada, o prosencéfalo, que é a vesícula mais superior, mais cranial, se subdivide em telencéfalo e diencéfalo. E o rombencéfalo, que é a vesícula mais caudal, que fica abaixo do mesencéfalo, se subdivide em metencéfalo e mielencéfalo. Essas 5 vesículas, né, as 4 secundárias, junto com o mesencéfalo, que fica entre elas, que não se subdivide, é que vão gerar então as estruturas, principalmente do sistema nervoso central.